A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Boa noite, caros telespectadores. 6 de dezembro, último mês do ano, 2024, indo aí já para o seu finalzinho, né? Mas é assim mesmo que a roda toca, né? Então vamos já fechar 2024. E mantendo uma tradição que vem desde 2008, mais uma vez o Pensando no Friburgo está recebendo os eleitos de 6 de outubro. Considerando que foram eleitos o prefeito e 21 nomes para a nossa Casa Legislativa, e que o programa é semanal, e considerando que em algumas edições, por serem assuntos pontuais, eu tenho que mudar a pauta, certamente esse programa entrará por 2025. Por uma questão de deferência, pois todos os reeleitos sempre se mostraram solícitos com o Pensando, sempre que foram convidados vieram ao Pensando, eu estou privilegiando chamá-los primeiro, né? E considerando que eu prefiro conversar com os que estão assumindo o primeiro mandato depois da posse deles, né, para a gente saber a emoção da posse, né? Certamente é um momento diferente para todos. O vereador que está comigo aqui, que ele foi reeleito, é vereador, ele vai para o 4º mandato. Então ele teve um momento que foi o primeiro mandato dele. Eu acredito que ele tem ainda lembrança daquele dia. Eu vou chamar os reeleitos, os que foram eleitos agora, somente depois da posse. Eu acredito que os telespectadores terão mais interesse em saber as emoções deles. Já passaram pelo programa Cláudio Leandro, Dirceu Tardem, Wallace Pirá, Ângelo Gaguinho, Carlinho do Quico, desculpa, Ângelo Gaguinho, tá? Ângelo, senão você vai brigar comigo. Carlinho do Quico, Max Bill e Joelso do Pote. E hoje eu estou recebendo mais um desses reeleitos. É importante frisar que eu faço os convites, mas é necessário que eles aceitem, né? Pode ocorrer que um ou outro reeleito tenha trocado o número do seu celular ou que mesmo não tenha interesse em vir ao programa, né? É um direito deles. Convite a gente aceita se quiser. Eu, por exemplo, eu tentei convidar a reeleita vereadora Mara Felício, mas o número que eu tinha não me respondeu, não sei se ela trocou de número. Tentei falar com ela, também não consegui sucesso. Eu falo isso porque senão já me perguntaram mais de uma vez, mas você não quis entrevistar a vereadora Mara Felício? Não, eu tentei, mas depende dela aceitar. Caso ela aceite, o programa estará à disposição dela. Se ela não aceitar, é um direito dela, não posso obrigá-la a vir aqui, né? Enfim, contra os novatos, eu já tenho o telefone de todos, né? No momento oportuno eu convidarei, tá? E também tem um reeleito também que eu chamarei, que ele foi reeleito, mas ele não estava na Câmara, que ele já foi vereador, que é o vereador Cláudio Damião, uma pessoa que eu tenho muito carinho. Tenho certeza que vai chegar o momento dele vir ao programa e ele virá porque ele é uma pessoa sempre solícita, muito solícito com o Pensando. Mas enfim, mais uma tradição do Pensando no Friburgo está sendo mantida, rodada de conversa com os eleitos em 6 de outubro. Antes eu tenho dois recados. Um é um tradicional, que é uma citação que eu sempre faço. E sempre procuro que essa citação tenha a ver com o programa, com algum recado que eu vou fazer no programa. E essa é de um político chamado David Bly. Ele é um político estadunidense, está no mandato ainda, ele faz parte da chamada Câmara dos Representantes lá, que é semelhante à Câmara dos Deputados Federais no Brasil. Ele diz o seguinte: querer ser bem sucedido sem trabalhar duro é como querer colher sem plantar. Querer ser bem sucedido sem trabalhar duro é como querer colher sem plantar. Estou falando isso porque o vereador que está comigo, ele trabalhou duro, que todo mundo que acompanhou o mandato dele, não só isso como os outros, sabe que ele realmente fez por merecer ser reeleito. Então, serve para ele. Garanto que ele sabe que se não trabalhasse muito, ele não teria chegado ao 4º mandato. E eu vou pedir o Marcolinho para citar a campanha
da campanha de Natal da Casa Madre Roselli. Tá? A Casa Madre Roselli faz um trabalho esplendoroso aqui na cidade, né? Ela assiste um grupo de meninas, não sei se de 50, 70, e onde, no conto chamado Contraturno, na parte da manhã, essas meninas ficam na Casa Madre Roselli, onde tem uma série de atividades para elas, desde reforço estudantil, recreação, cuidados. E essas meninas, na parte da manhã, elas chegam lá, elas tomam café da manhã, reforçado, e almoçam e depois vão para a escola. Na escola também elas recebem um lanche. Mas chega nas férias, né, elas não vão para a Casa Madre Roselli nem para a escola. Então, o que fez a Casa Madre Roselli? Está montando cestas básicas para entregar às famílias, para que, pelo menos, ajudem na alimentação das famílias dessas meninas nas férias, né? E estão procurando, né, doação, buscando doação para completar essas cestas. Vocês estão vendo aí que eles estão solicitando uma série de produtos, né? Mas essa semana eu entrei em contato com a presidente da Casa Madre Roselli, a Maibi Caristiato. No último dia eu entrei em contato, eu estou gravando esse programa na quarta-feira, dia 4, eu entrei em contato com ela na segunda-feira. E ela me passou uma nova relação que está faltando. É uma quantidade menor, mas continua faltando. Na quarta-feira, ela precisava ainda de 10 latas de óleo, 19 quilos de arroz, 48 quilos de feijão, 40 quilos de fubá, 40 quilos de farinha de trigo, 50 pacotes de biscoitos, 50 pacotes de achocolatado e 49 pacotes de café. Quem quiser ajudar, eu estive lá na Casa Madre Roselli na terça-feira, né? Fui lá também participar, que eu acho que vale a pena investir nessa casa. As entregas são feitas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17 horas, ali na Rua General Osório 226. Só que elas têm um prazo, a pretensão delas é entregar, da Casa Madre Roselli, entregar essas cestas no dia 13 de dezembro. Então, elas pedem que no máximo até o dia 10 de dezembro essas doações sejam feitas, tá bom? Vale a pena ajudar. A Casa Madre Roselli é mais um exemplo da Nova Friburgo que vem dando certo, tá bom? Isso posto, vamos ao programa à noite. Nós hoje estaremos conversando com Isaac Demane Machado. O Isaac Demane, né, que é assim conhecido por todos. Apesar dele não renegar o sobrenome Machado, que eu sei que tem muito carinho pelo sobrenome dele. Até porque eu conheço bem essa família. Essa família Machado é lá tem as mesmas origens da minha, né? Por isso que nós nos tratamos como primos, né? Temos lá uma relação próxima e eu tenho orgulho por isso. Isaac, boa noite por estar aqui com a gente mais uma vez, né? Boa noite, Modesto. Boa noite a todos aqui da TV Zoom, a todos os telespectadores. É uma grande satisfação, mais uma vez, poder estarmos juntos aqui no seu programa de grande audiência e ter a honra de, mais uma vez, ser convidado, Modesto. Nada, eu sei que nos honra com a sua presença. Isaac, você está cumprindo seu terceiro mandato, podia estar cumprindo o quarto. O quarto, E a partir de janeiro você iniciará o seu quarto mandato, que podia ser o quinto, né? Depois a gente vai falar um pouquinho, lembrar um pouquinho desses casos. Ou seja, você é uma pessoa muito conhecida na cidade, mas eu considero oportuno, nós temos que lembrar que a população de Friburgo, ela vem recebendo cada vez mais pessoas que escolhem nossa cidade para morar, principalmente pessoas que se aposentam, saem do Grande Rio. E também temos uma população jovem chegando, que começa a se interessar por política, por televisão. Então, apesar de não parecer ser um pouco sem sentido, nós vamos começar falar de quem é Isaac Demane, quais são as suas origens, o que você fazia antes de 1º de janeiro de 2009, que você foi, quando você assumiu o primeiro mandato. Primeiro mandato, né? Pois é, isso já, a gente está falando isso há 15 anos atrás já como vereador, né? Como o tempo passa rápido, né? Os cabelos brancos não chegaram, ó. Então, Modesto, eu sou nascido e criado em Nova Friburgo, né? Na verdade, quando eu nasci, eu morava ali no Jardim Ouro Preto, ao lado de onde hoje é o Educandário Serrano. Era ali a residência de papai e mamãe, a gente morava ali no Jardim Ouro Preto e depois daquela enchente de 79, que o rio sempre transbordava ali, papai acabou comprando uma casa lá no Jardim Marajó, em Conselheiro Paulino, e nós nos mudamos para lá.
logo após aquela enchente de 1979. E ali eu passei a minha infância inteira estudando sempre em escola pública, estudava no colégio Décio Monteiro Soares, depois passei para o colégio Rui Barbosa, onde eu terminei, na época era o primeiro grau, no ensino fundamental. Fiz Senai aqui em Friburgo, comecei a trabalhar nessa área de metalúrgica, trabalhei na metalúrgica do Sardô, ali atrás da garagem do 1001, e trabalhei de atendente de farmácia, vendi picolé, fui servente pedreiro, gesseiro com meu tio Valdir Machado, que era um gesseiro famosíssimo aí na cidade, na época dele, né? Um dos irmãos mais velhos do papai. E depois busquei a carreira militar. Né? Chegando lá nos meus 18 anos, eu fiz prova para a Marinha, para a Escola de Aprendiz de Marinheiro. Fui servir em 1992 lá em Vila Velha, Espírito Santo, como na Escola de Aprendiz de Marinheiro. Lá me acidentei, Modesto. Fiquei um ano quase sem andar, acabei sendo desligado da escola. Voltei para Friburgo, adoentado, com problema sério no pé, não conseguia andar direito, muita dor. E depois eu comecei a trabalhar, tive a oportunidade de fazer um curso de mecânica de máquina de costura industrial na Filó, na fábrica de Filó, né, na Triunfo Internacional. Lá trabalhei durante um período de tempo e saí para montar meu próprio negócio, minha própria oficina, e comecei com certa máquina de costura nas confecções todas da cidade. Né? Aí formei uma clientela muito boa, tinha uma mão de obra especializada muito boa também. Aí isso, já lá em 2004, me despertou esse interesse político. Né? Eu acabei vindo candidato pela primeira vez em 2004, aí já era advogado formado, já tinha me formado, aí trabalhava de mecânico na costura de manhã e advogado na parte da tarde. Entrei na faculdade lá em 1996, né? Pulei esse pedacinho da minha história, né? Aí fui fazendo a transição, minha primeira disputa eleitoral foi em 2004, tive 726 votos. Uma boa votação. Muito boa. Fiquei como suplente no MDB, naquela época o doutor Renato Abirrama foi o candidato a prefeito com salarinho de vice. Uhum. Eu fiquei como suplente no MDB com uma votação muito expressiva, até porque foi uma campanha muito modesta, feita mais assim nos locais onde eu trabalhava. Aquilo ali me despertou, falei, poxa, uma votação boa dessa, eu tenho chance de ganhar uma eleição e poder trabalhar nisso. Né? Aí quando veio 2008, eu disputei a eleição e Deus abençoou que eu tive 2.125 votos. Aí eu disputei essa eleição pelo PR, que é o atual PL, né? Antigamente ele era PL, fundiu com o Prona, aí formou o PL, o PR. Depois voltou a se chamar PL de novo. Aí foi a minha primeira eleição em 2008, 2.125 votos como estourou a boca vereador. Do balão, hein? Foi uma votação muito alta. Eram só 12 vereadores na casa. Tem que lembrar isso. Era uma eleição 12... muito difícil. Muito mais difícil que hoje. Muito mais difícil que hoje. Só tinham 12 vereadores. 12 vagas. E eu consegui chegar, Deus abençoe, eu consegui chegar com 2.125 votos naquela eleição. Foi a minha primeira eleição. Bem, é uma história de luta, né? De luta, muito trabalho, sempre trabalhei muito. Mas isso tem muito valor na sua vida. Garanto Sim. que isso aí... Primeiro que você tem filhos, tá? Você pode... Eu sempre falo, a gente serve pelo exemplo, né? Pelo que fala. Você tem uma história que você tem que mostrar aos seus filhos, né? Sim, como com certeza. Como é que o trabalho tem a ver com as frases que eu disse, né? E é verdade, eu sempre passo essa história para eles, muita simplicidade, sempre fui uma pessoa muito simples, modesta. Sempre trabalhei muito, nunca tive medo de trabalhar. Quando eu fazia a faculdade, eu chegava correndo na faculdade meio atrasado por conta do trabalho, né? E às vezes eu estudava à noite, fazendo curso de Direito, que é uma formação bastante pesada, demanda muito tempo, muito estudo. Às vezes eu saía da faculdade 10 horas, 10h20 da noite, na última aula, e eu ia trabalhar com certa máquina de costura ainda, nas confecções, até meia-noite, meia-noite e meia. Aí dormia, no outro dia cedinho, estava na pista de novo, trabalhando para pagar a faculdade. Claro. Que eu que custeei meu curso todo. E a faculdade não era barato não, Modesto. Só para a gente ter uma ideia, em 1997, eu lembro até hoje isso, no primeiro semestre de 97, eu lembro que a primeira mensalidade daquele ano foi em torno de R$730. Nós estamos falando de 1997, cara. Olha quantos anos tem atrás.
Bota infração nisso. Então, eu pagava esse valor de faculdade, quando era faculdade nova em Friburgo, quando a Estácio veio para Nova Friburgo, eu entrei no segundo semestre, ela iniciou em 1996, primeiro semestre, eu entrei no segundo semestre da segunda turma de Direito da Estácio, assim, o valor era altíssimo, e eu trabalhava muito para poder pagar a minha faculdade. Chegava atrasado, às vezes, por causa de trabalho, depois trabalhava, depois do horário de estudo. Foi assim, nunca foi fácil, mas sempre foi muita luta. Mas você dá valor por isso. É verdade. Agora vamos falar um pouquinho da sua história na política, na Câmara. Né? Segundo o site do TSE, eu vou te dar números aqui que eu tirei do site do TSE. Se estiver errado, você briga lá com a presidente lá, eu acho que é Rosa Weber, eu acho que é hoje. Eu não sei, uma delas se aposentou, não tenho certeza. Que o atual STF... Quanto menos saber o nome daqueles ministros, melhor, né? Acho que é melhor, é verdade. Se botar aquilo num balaio e jogar difícil. Fora, você perde o saco. Mas pelo menos está lá no site do STF, que você, na primeira eleição, você já disse, em 2008, você conseguiu 2.125 votos, ficando na 10ª posição entre 12 eleitos. Isso. Eleição difícil, 12 pessoas só. Em 2012, eu não encontrei registro de sua candidatura. O site do TSE ignora que você foi candidato, mas eu sei que você tentou ser candidato. Isso é uma história que talvez você possa até quiser falar, depois disso aí você pode falar, se quiser. Em 2016, você foi eleito para o seu segundo mandato, obtendo 1.588 votos, ficando na 11ª posição entre 21 eleitos. Isso. Em 2020, foi aquela famosa eleição da pandemia. COVID, da pandemia. Você foi reeleito para o seu terceiro mandato, com 1.125 votos, na 10ª posição entre os 21 eleitos. E agora, em 24, você foi eleito para o seu quarto mandato, o terceiro consecutivo, que é bom que se diga, e se não fosse a história lá, poderia ser o quinto. Porque a gente sabe que você teve voto suficiente para ser eleito. Você teve 1.754 votos, ficando na 8ª posição entre 21 eleitos. Foram 4 campanhas vitoriosas e uma frustrada. E uma anterior, que você já falou, que foi um lançamento, que eu considero que obter 700 votos. Sim. No lançamento... Na verdade, eu nem fiz campanha. Vamos pensar bem. O nosso prefeito, que obteve 67 mil votos, na primeira campanha dele teve 400 e poucos votos. Sim. Então, você viu a importância dos seus 700 votos naquela época. Verdade. Agora, entre essas 4 campanhas vitoriosas, o que você destacaria, digamos, de diferente? Por exemplo, qual foi a mais complicada? Aquela que te deixou mais ansioso? Por exemplo, em 2020 nós tivemos o fato da eleição, o resultado só aparecer quase 11 horas da noite. Em alguma delas você temeu não ser eleito? O que você faz um balanço das 6 campanhas que você participou? Uma você já explicou, foi a primeira, foi uma tentativa, e depois teve 5. A primeira eu não tinha assim, expectativa. Na verdade, eu queria colocar meu nome para ver o que ia acontecer. Na verdade, eu nem esperava ter uma votação tão boa assim, porque eu não fiz... E não estou falando isso para justificar que minha votação foi baixa, que ela não foi baixa, eu achei que foi boa demais. Para a primeira eleição foi muito boa. Muito boa. Eu não fiz campanha. A campanha que eu fiz foi trabalhando. Eu era mecânico de uma costura, onde eu ia nas confecções, eu trabalhava e pedia o voto nas costureiras, nos amigos, e foi uma coisa bem simples mesmo, bem restrita, e no final o resultado foi muito bom. Foi onde que me despertou, aí a coragem falou assim, bom, eu vou desenvolver um trabalho para mim poder disputar uma eleição, aí estar disputando uma vaga de verdade em 2012, né? E foi o que eu fiz, né? Aí eu comecei a desenvolver um trabalho social por conta da minha questão de ser advogado. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Quando eu pedi a Deus para eu poder passar no vestibular, para fazer uma faculdade, eu falei, eu não quero isso só para mim. Se eu não puder servir o meu próximo, não adianta nada. E eu carrego isso comigo até hoje. Sempre que eu posso ajudar as pessoas, eu ajudo. Fazendo com a mão direita, para a mão esquerda não ver. Não faço propaganda dessas ajudas que eu faço para as pessoas, Modesto, mas eu sempre procurei ajudar as pessoas. E 2012 deu aquela eleição. 2012 eu esperava chegar. Não sabia que ia chegar com a votação tão alta. Não, 2008, né? 2008, perdão. Não esperava que eu ia chegar com a votação tão alta. E foi assim, uma grande surpresa, acho que para todo mundo, né? Que, na verdade, eu tripliquei os votos de 2004 a 2008. Foi. Então, assim, foi uma votação fantástica, assim, fiquei muito honrado e feliz de ter vencido aquela eleição. Trabalhei muito, muito, muito. E graças a Deus eu tenho uma boa equipe de trabalho, de assessoria que vem comigo desde aquela época até agora. Assim, a gente sempre colocou nosso mandato
trabalhando muito mesmo, focado no interesse público, atendendo as comunidades, botando um gabinete itinerante na rua, coisa que eu faço até hoje. Então, assim, a gente trabalhou muito. A expectativa de 2012 era ser um dos vereadores mais votados da cidade. E aí eu achava que ia ser o vereador mais votado da cidade por conta do trabalho. E seria mesmo se não tivesse ocorrido aquela atrapalhada feita por 2 ex-vereadores daquela época que acabaram culminando com a anulação da nossa convenção, onde eu passou todo o período de eleição em 2012, eu não pude fazer campanha. Não fiz campanha em rádio, que naquela época tinha muito forte, não fiz campanha em televisão, que naquela época era muito forte. Meu nome não aparecia como candidato a vereador. E não apareceu, que eu procurei, não achei. Meu registro lá constava como inapto indeferido, isso aí. No Divulgacande, embora isso tenha sido revertido na justiça depois. Mas aí já era tarde, né? Era tarde, porque 16 dias depois da eleição que mudaram tudo isso no sistema do TRE, passando para apto deferido, mas foi depois da eleição. Embora eu tinha conseguido eliminar no TRE antes, mas o juiz eleitoral à época começou a suscitar um monte de dúvida de como fazer aquilo e a eleição passou. Mesmo assim, Modéstia, eu fui um dos mais votados da cidade. Eu tive mais votos que 13 vereadores eleitos em 2013. Eu tive em torno de 1.500 votos, mas sem conseguir fazer campanha. Em 2012. Aí eu dei uma desanimada, Modesto. Mas aí você voltou. Voltei em 2016. Então, e você, dessas aí, alguma delas você falou assim, dessa vida eu acho que eu vou ferrar, não vou entrar não. Eu achei que 2020 foi assim, a campanha mais difícil para mim, né? Por diversos aspectos. Primeiro, aspecto pior que foi o falecimento de papai na véspera do início da eleição. Então, aquilo para mim foi uma coisa muito difícil, eu lidar com a situação da perda de papai no início da campanha de 2016. A campanha de 2016 começou em setembro, foi um pouco mais tarde, que a eleição foi 15 de novembro, né? Ah, de 2020. 2020, perdão, foi. Falei errado. Perdão, foi 2020. 15 de novembro, sim, 15 não de foi em novembro. outubro, Então, não. a campanha foi da pandemia. Da pandemia, ela iniciou um pouco depois e papai acabou falecendo em meados de setembro de 2020, já assim, na véspera de iniciar a campanha. Foi, assim, foi muito difícil para mim fazer a campanha com essa situação do luto que eu estava vivendo pelo falecimento de papai, cara. E toda aquela questão da pandemia envolvida e a coligação onde eu estava, o partido onde eu estava, que era o PP. Eu vim junto com a candidatura do prefeito que buscava a reeleição, Renato Bravo, que enfrentava uma rejeição nas ruas, uma coisa que, assim, que eu nunca tinha visto antes. Olha, eu lido com campanha, com política em Friburgo desde 82, que foi quando o doutor Haroldo me jogou nesse meio, né? Era muito amigo da família e eu estava voltando do Rio e me meti. Desde 82 eu acompanho a política friburguense. Eu nunca vi uma rejeição tão grande de um prefeito como aconteceu com o Renato Bravo. O Renato é uma pessoa fantástica. Quem conversa ele não é com má ele, pessoa, não. Nada, de jeito nenhum. Quem para conversar com o Renato Bravo, fala assim, eu vou conversar 5 minutos com ele, esquece, vai ficar 1 hora conversando. Ele não é uma pessoa. É uma pessoa agradável, muito educada. Bom demais, fala bem. Mas teve uma rejeição, uma coisa que eu nunca vi igual. Eu nunca vi também. E eu estava no mesmo partido dele com o número 11 na frente, né? 11, 4, 5, 6. E a 11 era um espanto. Era um espanto, porque teve pessoas, o Modéstia, amigo meu, que falaram assim, Isaac, eu sempre votei em você, cara, mas dessa vez não dá para digitar esse 11. Naquela eleição, aí somou-se a questão do luto de papai, com esse daí eu temi, falei, rapaz, será que nós vamos conseguir? Aí num partido que eu estava, tinha o vereador Alci Fonseca, que havia sido mais votado na eleição anterior, em torno de 2.700 votos. Eu falei, rapaz, como que eu vou alcançar esse homem na votação? E tinha a vereadora Vanderleia, que havia conseguido, acho que 1.800 e poucos votos na outra eleição também, na eleição anterior. Eu falei, rapaz, eu estou lutando com 2 gigantes e eu não vislumbrava a possibilidade de fazer mais de 2 vereadores no partido, tanto é que fez 2 mesmo certinho. Só que o Alci acabou não entrando. Estou lutando com gigantes aí, que eu não sei o que eu vou fazer. Deus abençoou que eu fui o mais votado do partido, com 1.125 votos. Essa foi a eleição que eu achei que eu não conseguiria, que eu mais temi. Muito mais do que essa agora que eu disputei com 9 vereadores, eu e mais 8 vereadores de mandato. Isso a gente vai falar um pouquinho na frente dessa maluquice que vocês fizeram, que deu certo, mas que foi maluquice, foi. Agora, tem você viu que eu falei aqui que eu pretendo conversar com os vereadores que foram eleitos pela primeira vez, só depois
de um ato que eu considero muito simbólico. Eu faço parte de uma entidade que um dos momentos mais importantes dessa entidade é quando você entra. Isso. Você, lá em 1º de janeiro de 2009, você sentou naquela cadeira pela primeira vez, uma cadeira que você já tinha sonhado antes. Isso. Quando você sentou naquela cadeira, primeiro, né? Você lembra bem de como aconteceu, as emoções, você imaginou, hoje você, como você disse há pouco, já vão 15 anos, você imaginou que você estaria lá depois de 15 anos, que te traz alguma recordação que está na tua mente, aquele 1º de janeiro de 2009? Assim, para mim foi uma honra muito grande, né? Primeira coisa, né? Assim, eu me senti muito honrado em ter recebido a confiança da população para poder estar ali representando, né? Eu ficava imaginando sempre assim, gente, 2.125 pessoas saíram de casa num domingo, cara, para poder ir lá, apertar o meu número, me colocar sentado aqui. Eu não conseguia dimensionar isso. Falei assim, isso é uma... Eu considerava, não, eu considero até hoje, assim, isso é uma coisa importante demais, cara, é um feito significativo demais, assim, eu me senti muito honrado e valorizado, né, por ter o privilégio de estar ali servindo a população como vereador, né. Eu pensava assim, eu era muito jovem, Modesto, eu tinha 35 anos mais ou menos, então assim, bastante jovem ainda, era o segundo vereador mais jovem da Câmara, o primeiro vereador Pierre, que entrou comigo lá atrás também, em 2009, salvo engano, Pierre tinha 32 ou 33, eu tinha 35. Nós éramos os mais jovens da Câmara. Eu falava assim, poxa, eu sou ainda jovem ainda, já consegui chegar aqui, assim, era um misto assim, de alegria, de honra e de responsabilidade, né, para assim, agora o que eu vou fazer, que eu não posso errar, né? E iniciamos o trabalho ali para poder aprender, na verdade. Família toda lá? Estava todo mundo lá, foi muito emocionante, foi muito bom, né? Muito gratificante. Um deles falou comigo aqui que na hora que... foi o Joelson, que na hora que o Luiz, ele falou que chegava a tremer, né, quando foi chamado, né? Eu acho que foi o mais votado na época também, eu não sei. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ele falou que é uma emoção única, né? É uma emoção, é muito gratificante. Hoje eu sei que você vai sentar lá de novo, mas para você a novidade já foi. É mais um mandato que você pretende fazer. Sim. Agora você está mais maduro, né? Está mais maduro, né? Agora vamos fazer uma viagem no tempo sobre esse seu mandato, né? Que fatos marcantes você acredita que ocorreram ao longo desses mandatos que te possibilitam você chegar num 4º mandato, principalmente nesse último? O que você acha que... Você falou tudo bem, você foi eleito porque pessoas confiaram e votaram em você. E eu acredito que o voto do vereador, eu pelo menos, eu como eleitor, é o voto mais difícil para mim. Sim. É longe o mais difícil. Por quê? Porque eu moro numa cidade média, né, uma cidade de 200 mil habitantes, onde eu conheço tanta gente, tem tantos amigos que são candidatos. Só pode votar em na hora eu falo assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Só posso votar em um. Parentes, amigos, eu falo, meu Deus do céu. É difícil. Você não me vê falando que eu votei em vereador, senão eu vou apanhar da maioria, que eu só posso votar num. É verdade. A eleição é mais difícil. É difícil, mas o que você acha que acredita que você... O que você acha que marcou, principalmente nesse último mandato, nesses últimos 4 anos, que marcou, por exemplo, que motivou esses 1.700 e tantos eleitores ir lá dar esse voto em você? Sim, o meu mandato ele é marcado por muito trabalho junto às comunidades, mano. E eu faço essa interlocução mesmo da voz da população, faço ecoar dentro do executivo, dentro daquilo que é para o executivo atuar, através das indicações executivas, e faço dentro da Câmara representar aquilo que me é cobrado na rua também, quando é da parte legislativa. Isso é uma característica muito forte do meu mandato, essa interlocução com a população. Estou sempre dentro das comunidades, junto com a população. Isso é uma marca do meu mandato. Nós conseguimos realizar um sonho de uma comunidade importante lá de Conselheiro Paulino, que é o São Jorge, que foi o término da construção do maior complexo escolar do município. Que aquilo ali estava uma novela, né? Estava uma novela, e nós conseguimos, aí, com o apoio do prefeito Johnny Maico, inaugurar lá o complexo escolar Isabel Rosa Demane dos Santos, no bairro São Jorge, que é uma escola linda, maravilhosa, vale a pena ir lá visitar.
Conseguimos desatar aquele nó e entregar aquela escola para aquela comunidade. Outras comunidades receberam muito apoio de ações que nós conseguimos fazer, né, de demandas que eles necessitavam. Ah, não é o vereador que faz, não é o vereador que faz, não, mas eu consegui fazer interlocução e lutar por muitos benefícios para muitas comunidades que foram atendidas. E nessa eleição especificamente, foi a primeira eleição que eu tive voto de opinião, voto ideológico, que eu tenho um posicionamento firme de direita, né, sem vacilar. Tem outros vereadores que até falam aí que são de direita, com todo o respeito que eu tenho a eles não são de direita nem aqui e nem na China. Na China você não pode nem ser de direita, senão então, eles te mandam. Eles vão te mandar para um campo de Tem uns que lá talvez se dê bem por causa do posicionamento. Falam que são de direita, é uma casca. Por que eu falo isso? Eu não estou fazendo crítica a eles, não. Porque ser de direita não é falar que é de direita. Ser de direita é você defender a pauta, ter coragem de encarar o debate com relação à questão da direita. Eu respondo inquéritos na Polícia Federal por conta de posicionamentos meus, por causa de crítica ao STF, ao ministro Alexandre de Moraes, que é intocável, não se pode falar, não pode falar na Constituição alexandrina dele, é assim que ele entende. Você é um bom termo. Eu nunca tinha parado de pensar, não. Só cortando rapidamente. No Brasil nós temos duas constituições, a tal Constituição Cidadã, que a gente deveria ser a nossa Constituição, como dizia o falecido Ulisses Guimarães, que levantou lá em 5 de outubro de 88, Constituição Cidadão. E você usou um primeiro termo que eu achei interessante. Nós hoje vivemos sob a Constituição Alexandrina, a Constituição de Alexandre de Moraes. Que é a interpretação dele. Que a interpretação dele não, a imposição dele. A imposição dele, que ele interpreta do jeito que ele quer, impõe do jeito que ele É um xerifão da cidade poeirenta do Velho Oeste. Ele é um déspota, né? É um déspota, um ditador, verdadeiro ditador. Então, aí eu fui lá, perguntei por quem colocou o ministro Alexandre de Moraes como censor no nosso país, que ele ressuscitou a censura. Ressuscitou a censura. Ele ressuscitou tudo de ruim que tem no Brasil. A gente não pode falar isso. Provavelmente vamos denunciar eu e você, depois que esse programa tiver ao ar, vão fazer denúncia, mas eu não me importo com essas denúncias. Não estou falando mentira. Exatamente. Aí estou eu lá respondendo inquéritos na Polícia Federal, porque eu não tenho coragem de enfrentar o tema. Então, assim, hoje quando eu falo assim, eu sou o único vereador de direito da cidade, eu estou falando isso, não é querendo desmerecer a atuação dos outros, não, estou falando realidade. Porque ser de direita não é falar que é de direita, falar que é de direita é fácil. Agora, atuar e pagar o preço por defender a pauta da direita, defender liberdade, defender princípios morais inegociáveis, é outra coisa. E eu faço isso. A primeira eleição que eu tive voto ideológico, as pessoas votaram em mim por se sentirem representadas nesse aspecto do campo ideológico. Tinha gente que passava assim, cara, eu nem sei como que o seu trabalho é, mas o seu posicionamento me representa. Essa eleição eu vou votar em você. As pessoas me paravam na rua e falavam isso. Eu agradeci, eu tive voto ideológico pela primeira vez. Minha votação aumentou 60% de 2020 para cá, embora a maioria haveria naturalmente, matematicamente, a possibilidade disso acontecer, mas eu acredito que é a primeira vez que eu tive um plus de voto dessa questão ideológica nessa eleição que me ajudou a conseguir chegar lá. Essa questão que você está falando do Alexandre de Moraes, ele sabe muito bem que a maior parte se ele quiser castigar todo mundo que critica o comportamento dele, não vai ter papuda que dê jeito. Nós criticamos, não é ele, nós criticamos as ações dele. Mas o sonho dele é esse, viu? Ele como cidadão, é um ser humano como outro qualquer. Eu critico o comportamento dele. E o comportamento dele, as pessoas têm direito de criticar meu comportamento pelo trabalho que eu faço, porque ele é intocável. Ele não é intocável. Então, o comportamento dele, para mim, não é adequado. Eu tive cerca de 90 e quase 100 denúncias anônimas com relação a posicionamento político meu no Ministério Público Federal. 2 não foram anônimas, as pessoas pelo menos tiveram a coragem de colocar lá quem são. São 2, não sei nem quem são. Na verdade, eu não sei nem quem são e não quero saber, porque não me interessa o posicionamento deles, que eu não comungo com a pauta da esquerda, então não faço questão nenhuma, nem de saber quem são os caras. Mas fui lá depor na Polícia Federal e cheguei lá com o doutor Javé, que era o delegado da Polícia Federal desse primeiro inquérito, e eu cheguei lá, perguntei, ele falou assim, doutor, eu sou um homem público, o senhor também é. Então eu estou sujeito a crítica, o senhor também está. Assim, o ministro Alexandre de Moraes também está. Porque ele me perguntou, você falou isso aqui na tribuna da Câmara? Eu falei, falei. Você escreveu isso aqui? Eu falei, escrevi.
Tá tudo lá, falei assim, não, isso tudo fui eu. Falei assim, e o que eu falei demais? Falei assim, até onde eu sei, eu tenho liberdade de falar. Falei assim, eu tenho liberdade de me expressar, eu tenho liberdade de me criticar. Falei assim, eu não vejo nenhum crime aí na minha manifestação. Falei assim, eu não, falei assim, a gente não, falei assim, não, já tem um crime de opinião? Falei assim, eu desconheço. Aí ele falou assim, não. Falei assim, então, doutor, falei assim. Aí no final eu falei com ele assim, doutor, posso falar uma coisa de coração para o senhor? Ele olhou por cima do óculos para mim assim. Eu falei assim, eu só estou aqui hoje em respeito à instituição Polícia Federal, porque eu respeito, mas eu me sinto enojado de ter vindo aqui por conta de uma representação esdrúxula como essa que foi feita contra mim. Eu falei assim, eu estou perdendo meu tempo, estou fazendo o senhor perder o tempo do senhor. Eu lamento que a Polícia Federal é um órgão tão necessário e respeitável e está sendo colocado aí para fazer trabalhos que não era para fazer, né? Aí veio a segunda denúncia. Eu garanto que os policiais não se sentem à vontade, porque eles são muito respeitados no Brasil. Com certeza. Quando se fala Polícia Federal, todo mundo é Polícia Federal. Sinônimo de respeito. Sinônimo de respeito. E eu fui em respeito a eles. Aí veio o segundo inquérito, ele foi feito por 4 patetas esquerdistas. Eu não vou dar o nome dos bonecos, não dos boi, que eu já falei na tribuna, mas uma hora todo mundo vai saber quem foram. 4 esquerdistas, fascistas, porque eles ficam zangados que eu chamo eles de fascista. Assim, você não conhece a história? Eu conheço sim, cara. A esquerda ela é fascista, ela gosta de chegar a acusar o adversário dela daquilo que eles praticam, isso que eles fazem o tempo inteiro. São totalitários, autoritários, eles não têm. A esquerda não presta, a verdade é essa. Pode ficar zangado comigo à vontade. Aí 4 patetas foram lá, fizeram a denúncia. Aí quando eu vi os caras, eu falei assim, cara, aqui, fala sério, que vocês vão querer ficar esculhambando a minha vida. Eu falei assim, ainda mais vocês, os caras que eu olhei, eu falei assim, que? Essa daí, entramos com habeas corpus e suspendi a minha oitiva na Polícia Federal e depois eu tranquei esse inquérito policial feito pelos 4 patetas esquerdistas com habeas corpus para eles poderem aprender. Consegui, tranquei, está trancada essa ação. Nunca tinha nem falado disso ainda não, é o primeiro lugar que eu estou falando, viu? Tranquei esse segundo inquérito policial que estava tramitando na Polícia Federal, a denúncia dos 4 patetas esquerdistas aqui de Friburgo, para eles aprenderem. Só que eles não têm coragem de vir a público falar. São covardes também, a esquerda é covarde. Tem nada que presta na esquerda, Modesto? Nada. Bem, eles, infelizmente, eu conheço pessoas na esquerda que são boas, eu tenho o maior respeito. Mas como também tem do lado direito também, tem gente que não merece o respeito, na esquerda para mim tem também. Mas eu reconheço que tem muitos esquerdistas que têm dificuldade em lidar com a verdade. Como também tem muitos de gente de direito também tem, né? Então eu reconheço que os dois lados têm defeitos e virtudes. Mas vamos lá agora para um rápido intervalo, né, Marconinha? Já passei até do tempo. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial.
Estamos retornando, conversando hoje com o Isaac Demani nessa série de entrevistas com o eleito em 6 de outubro. Agora, Isaac, vamos começar a falar agora de algo que você começou a falar aí e agora vamos completar. Quando eu vi o comentário de que 9 vereadores estavam se filiando ao PT... PL, desculpe, PT, nós estamos falando PT aqui de esquerda, não tem nada a ver. PT e PL é mais ou menos se misturar água e óleo. Não dá liga, né? Não tem como, não. Não tem como, são inconciliáveis, né? E como eu já cansei de dizer aqui, pelo menos no PT, eu voto meu, PT saudações. Mas quando eu vi PL, 9 candidatos a vereadores, na Câmara de 21, quase 50%, eu falei, cá comigo, esse pessoal, eu acho que endoidou. E olha que o PT ainda tinha, o PL ainda tinha 2 candidatos fortes, um era o Wallace Melchiori, né? E aí tinha mais um outro também. Jorge Leite. Jorge Leite já foi vereador e o Wallace passou por lá também, ou seja, nome forte. Eu falei, esse pessoal está ficando maluco. Como é que 9 vereadores... Não, a gente tinha, antigamente, quando era 2 partidos, a Câmara eram 15 vereadores, era normal. Um fazia 8, outro fazia 7, um fazia 9, outro 6, mas numa Câmara de 21, com mais de 30 partidos, 9 querer se reeleger, eu falei, eles estão muito doidos, né? Mas foi assim, algo bastante ousado, né? Foi. Sabe o que está parecendo? Igual agora essa decisão da Copa Libertadores da América, quando o técnico do Botafogo perdeu um cabeça de área e não botou um defensor, né? Na hora, ele falou, esse cara tá maluco, né? O Botafogo vai ser uma peneira, né? E deu certo. Deu certo. Aí, quando veio a eleição, eu achei lá, maluquice, né? Mas vocês têm direito de opinar, fazer o que vocês querem. Aí me vem lá, Cláudio Leandro, Dirceu Tardenho, Wallace Piran, Ângelo Gaguinho, Carlinho do Kiko, Isaac Demani, todos reeleitos com mais de 1.700 votos. Os outros 3 que não foram eleitos, todos com mais de 1.000 votos. Professor André, Vanderleia e Zé Roberto Pacheco Fuli. Hoje, é aquela história, né? Depois da obra pronta, né? É fácil ser engenheiro, né? De obra pronta, verdade. né? Agora eu fico perguntando, vocês tinham saído de uma festa, beberam todos, na hora que vocês resolveram fazer essa maluquice? O que levou vocês a tomar essa decisão? Ou vocês confiavam demais que o Johnny Maio, que era do PL, ia ter uma votação como ele teve, e isso, de certa forma, ia, digamos, puxar o voto para vocês também? A gente acreditou num projeto político, né? Eu fui Vocês foram ousados demais, né? Ousados, eu fui o primeiro a alinhar uma situação com o prefeito Johnny Maio, que eu falei assim, prefeito, eu vou caminhar no partido que o senhor vier candidato a prefeito. E eu falei assim, eu desejaria muito que isso acontecesse no PL, porque é o partido que ideologicamente eu me identifico. É um partido de direito, partido do presidente Bolsonaro, que eu considero o maior líder político desse país. Assim, se fosse o PL, seria melhor ainda. E acabou acontecendo que o Johnny acabou indo para o PL. Eu falei assim, bom, é o meu partido. Eu falei assim, de lá eu não saio nem por nada. Aí começaram a vir as outras pessoas querendo entrar. Eu falei, caramba, vai entrar gente demais. Quando eu comecei a ver que ia entrar gente demais, eu falei, não, então vamos botar mais gente para dentro. Eu falei assim, então vamos fortalecer. Aí eu dei até essa ideia. Eu sei que eu fui era uma ideia meio de maluco. Eu falei assim, mas nós vamos eleger, nós vamos fazer um monte de cadeira também. A gente apostou nisso, né? E a gente foi trazendo, fez um partido forte. E a gente não elegeu 7 por besteira. Por pouca coisa a gente fazia mais um. Nós íamos fazer 7, 1/3 da Câmara dentro do PL. Só que assim, foi uma ousadia, né? Os que tiveram coragem de disputar ali dentro, eu tenho que tirar o chapéu para todos eles, cara, porque foram ousados mesmo. Não, vocês foram temerários, né? Cá entre nós. O professor André e Vanderlei estariam eleitos em diversos partidos da que eles tiveram. O próprio Zé Roberto Fuli estaria, se estivesse no PP, estaria eleito no lugar do vereador Cristiano. Acabou tendo mais votos do vereador Cristiano. O Zé Roberto Fuli teve 1.048 votos, parece que o vereador Cristiano teve 1.041, né? Eu não lembro agora, não. Se estivesse no PP, ele também estaria eleito. Mas estavam todos no PL. Aí nós elegemos 6 e ficaram 3 vereadores de mandato fora. Ficou também o Wallace Melchiori com uma votação muito boa fora.
O Jorge Leite também teve acho que 1.013 votos. O PL fez mais de 20 mil votos. Fez 22 mil então. E o PL fez mais votos que o segundo colocado para a prefeitura. Foi. Foi o Anderson Nogueira. Foi. O PL sozinho fez mais votos que a segunda coligação mais votada, que é a MDB. Foi. Com todos os candidatos. Não, perdão, o PL sozinho. Os 6 candidatos do PL eleito, a somatória de votos é maior do que a segunda nominata inteira, que é do MDB. Então, assim, só nós 6 eleitos, nós fizemos mais votos que a segunda nominata do MDB. Se disputasse só nós 6 vereadores eleitos, faríamos 3 vereadores. Só tem um partido com nós 6, faríamos 3. A metade tinha ido. A votação hoje foi muito alta. Hoje disse que deu certo, né? Mas que cá entre nós... Tinha que ter coragem. Vocês acreditaram que... Vocês sabem muito bem... Não, a gente sabia que o Johnny tem um desempenho bom. A gente sentia isso na rua, né? Você mesmo falou que se preocupou com o Renato Bravo, porque sentiu que ele estava rejeitado. Sim. E dessa vez era o contrário. Nessa vez, quem andava na rua... Eu por exemplo, eu tive acesso a números, né? Que isso é importante ter. Muita gente não tem. Não sabia, mas eu sabia os números já com alguma antecedência, até por causa de estudo de pesquisas qualitativas. E eu trabalho ali no centro da cidade, né? E as pessoas me param, né? E eu ouvindo, você sabia que o difícil do Johnny ia perder a eleição, mas não que ele tivesse 67 mil votos. Eu achei que não chegaria a isso tudo, não. Mas eu achava que colocaria, no mínimo, uns de 25 a 30 mil votos em cima do segundo colocado. Eu acreditava nisso. Eu sempre acreditei que ele voltaria. Eu acredito no trabalho do Johnny. E eu fiz minha campanha toda casada com ele. Fiz campanha escondida, não. Minha campanha foi toda casada com o prefeito, pedindo voto. E eu apostei que essa boa aceitação dele também acabaria, de alguma forma, beneficiando. Claro. Não chama você sabe disso. Agora vamos falar uma coisa, né? É relevante informar que, segundo o TSE, o Distrito Conselheiro Paulino tem... no qual você tem uma forte ligação, lá tem em torno de 30 mil eleitores. Tem gente que pensa que tem mais, mas o TSE diz que só tem cerca de 30 mil eleitores lá no 6º Distrito, né? E olha que o 6º Distrito tem mais de 40 bairros, né? Tem, muito grande. Aparentemente, me dá a impressão que tem muitos moradores, pessoas que moram em Conselheiro, mas não votam em Conselheiro. Não, vota fora. Porque tem o número de eleitores inscritos por Conselheiro Paulino eu fiquei surpreso quando eu vi no site do TSE, mas está lá tem um registro onde tem a residência das pessoas moram. Fora de Conselheiro. Acredito que mora. Mas você tem uma forte ligação com o distrito. Como é que você avaliou a sua votação no distrito? Você acredita que ela atingiu seus objetivos? Ela bateu, eu acho que poderia ter sido mais. Acha? Mas ela ficou dentro de um patamar aceitável, que eu calculava que seria mais ou menos isso mesmo. Eu calculava em Conselheiro de ter entre 700 e 800 votos, eu acabei tendo entre 600 e 800 votos, eu tive exatamente 606. Então bateu mais ou menos na expectativa, né? Mas poderia até ter sido mais um pouco, mas mesmo assim achei uma votação muito boa. Muito boa. E lá tiveram muitos candidatos. Isso é falar, lá tem muitos candidatos, lá tem muitos nomes de lá, né? Muito candidato lá, né? Muito, cara. De mandato tinha eu, o vereador Cascão e o vereador Marcinho, né? Que tem uma base lá, mas tinha uma multidão de candidatos que eram de Conselheiro Paulino. E vai tirando os votos. Isso é assim, é natural, né? É claro. Nós tivemos lá, ó, o Toninho Despachante teve, acho que 800 e pouco, salvo engano, 900 alguma coisa. O Marquinhos Socorro, 502 votos. A Poliana Simão, 590. O Marcinho do Floresta, 1.100 e pouco. O Cascão, 1.600 e pouco. E todos eles com uma votação muito alta lá. Assim, muita gente de Conselheiro com votação boa. Isso vai tirando. Vai espalhando muito voto. Que os outros vão lá, um pega 50 votos, outro pega 60, um pega 100. Isso aí não tem jeito, cara. Joelson mesmo falou comigo que tem boa votação lá. Joelson também teve uma votação. Isso aí, Joelson também tem votação boa lá em Conselheiro. É muita gente que pega. O vereador Gaguinho pegou muito voto Conselheiro também. Gaguinho também, porque é ali da fronteira ali, né? Ali, tá naquela faixa. Ele falou comigo também, que já esteve aqui comigo, teve voto também ali naquela voto região. Também, então é muita gente. Por isso que eu acho que a minha votação foi boa. Foi um dos mais votados em Conselheiro, né? Eu fico feliz por isso e trabalhar para na próxima ter mais ainda. Pá. Claro. 6º Distrito, isso é uma honra, com mais pressão, o fruto da terra, né? Mas não posso reclamar na olaria, Modéstia. Eu tive 260 votos, eu tenho
uma gratidão e um comprometimento com a comunidade de Olaria muito grande. É uma votação muito expressiva. São Geraldo, 90 votos, cara. Votação muito boa. Cônigo, 60, 59 votos. Votação expressiva. Aí, se for pegar minha votação olhando, é muita votação. Muri, 47. Então, eu acho que são votações muito importantes, cara. Eu acho que essas votações aí tem muito a ver com sua posição ideológica, hein? Pode ser também, acaba puxando também. Eu acho que tem muita votação. Agora, nós estamos já chegando nos últimos 10 minutos, eu vou falar, é um futurologia, né? Diferente de 2000, quando o prefeito Johnny Maico assumiu o mandato, ele tinha uma pequena base, né? Me parece que na época era ele, o Marcinho Alves e eu acho que... Eu sempre ajudei desde o início também. Mas do partido dele, eu acho que era... Do partido foi só o Marcinho Alves. Só o Marcinho Alves, né? Então ele aos poucos foi lá aumentando a base, quando terminou o mandato agora ele já tem uma base bem estável lá, né? E essa base, 13 nomes da coligação dele venceram, né? 13 reeleitos são da coligação dele. Tem um 14º nome, que é o Gabriel, filho do Zezinho, que é uma pessoa que é ligado a ele também. A vereadora Tia Carla, eu vi uma entrevista que ela concedeu no jornal Nova Friburgo Digital, que ela disse que se dá muito bem com... Então pode ser. Mas por outro lado, nós já, pelo menos tem 4 nomes que se ventilam aí que claramente serão contra ele, né? Que é Claudio Damião, a Mara Feliz. Falar nisso, vereadora, olha, eu vi algo aí que quer dizer que você vai para a Câmara para destruir Johnny Maico, é isso? A sua ideia é essa? É muita pobreza, hein, vereadora? Lamento você ter falado isso, né? Pobreza demais. Mas o Marcos Marinho também, pelo jeito, pela entrevista que ele concedeu, parece que ele vai ser de oposição. Também o Maico Gonçalves também é ligado ao Luz Lima, vai ser. E tem outros nomes que eu não sei, né? Eu não conheço a posição deles. Fala-se que tem um nome da atual base que não está lá muito satisfeito com o prefeito. Isso é a esquina fofoqueira que fala, né? E tem uma outra questão aí que o prefeito vai ter que ter muita habilidade para resolver, que é a presidência da Câmara. Por quê? Porque o Max Bill, no partido dele são ele mais outros 2 vereadores, são 3 vereadores. E ele já deixou claro aqui no programa que é candidato à reeleição à mesa. Vocês, do PL, decidiram que o Dirceu Tardengue vai ser candidato. Isso aí, eu estou falando agora como uma pessoa que conhece bem esse filme, que lida com esse mundo político de Friburgo há mais de 40 anos. O prefeito, se não tiver muita habilidade de lidar com isso, ele que poderia ter uma Câmara de Vereadores com uma posição confortável, né? Qual o prefeito que não quer ter 2/3? Ele corre risco de ver isso desabar. Vocês não acham que, de repente, vocês terem, digamos, uma discussão entre o mesmo grupo de presidente da Câmara é um desperdício, não? Isso assim, está sendo tratado ainda, né? Eu acho que isso é um grande desperdício, hein? Está tendo já um entendimento, já mais ou menos, do que vai acontecer, né? Eu acredito que não vai haver ruptura, porque vai chegar num determinado ponto de que vai convergir o interesse de todos esses partidos envolvidos, né? O prefeito tem tratado disso pessoalmente, tem tratado... Ele tem que ter muita habilidade, porque senão ele pode dar um tiro no pé dele. O vice Rodrigo Ascla também está nessas tratativas, que foi eleito pelo MDB. Então, assim, nós vamos conseguir chegar num ponto de interesse comum e vai caminhar todo mundo junto. Eu não acredito numa ruptura com relação a isso, não. Está sendo construído isso. Não, está sendo construído isso e, da minha parte, eu estou disposto a colaborar no que eles precisam lá também. Assim, a gente está numa tratativa, numa conversação que a gente vai conseguir converger, fazer a convergência para um ponto de interesse comum e vai caminhar todo mundo junto. Eu espero, porque a gente torce por isso aí também. A gente tem que lembrar que Johnny Maico, em 2021, ele entrou como 1 em 16. Com um nome sem muita expectativa, teve lá 22 mil e poucos votos, ninguém levava muita fé, você sabe disso. Eu mesmo já falei isso para ele, que eu não levava fé nenhuma no governo Johnny Maico.
E o Johnny Michael mostrou, depois de 4 anos, que ele hoje é uma liderança da região. Ele não é uma liderança de Friburgo, não. É regional, verdade. Então, ele é uma liderança regional, que ele conquistou com o trabalho dele, que ele não ganhou 67 mil votos de graça. Ele se mostrou, ele fez valer. Então, hoje ele tem muito mais responsabilidade, né, do que entrou em 2021. Agora ele vai entrar com mais responsabilidade. Porque hoje ele carrega, hoje ele é um líder da região. Quem é que não vai? Eu garanto que na hora que esse número de votos que teve em Friburgo, claro, já chegou no Palácio Guanabara e já chegou em Brasília. Ou seja, ele vai ter que ser muito habilidoso para lidar com a situação. Enfim, é uma briga lá de vocês. Mas o problema todo é que vocês brigarem errado, quem perde somos nós, né? Não, mas não vai acontecer, não. Vai chegar no ponto de convergência. Que vai estar todo mundo caminhando junto. Eu espero que não... E o Dirceu que me perdoe, o Max Bill botafoguense. Eu estou brincando, né? Porque eu tenho muito carinho pelo Dirceu também, né? Mas eu espero que haja um entendimento. Eu estou brincando com o Dirceu. Dirceu, eu só estou brincando com você, né? Porque eu não perguntei se é o time dele, não. Eu não sei nem qual é o time dele. Eu nem sei também. O Max Bill, não. Esse é botafoguense. Vai estar rindo à toa, né? Está rindo à toa. Mas é isso aí. Mas tomara que dê certo. Vai dar certo. Estamos nos últimos 4 minutos. Me diga uma coisa. Como você pretende conduzir esse mandato? Você tem, por exemplo, você já parou para pensar em 2026? Você pode ser candidato a deputado, alguma coisa assim? Eu estou amadurecendo essa ideia. Acho que o momento está se aproximando mesmo de eu começar a pensar dar esse salto, né? E eu tenho que conversar lá com o meu grande amigo, líder lá embaixo também, que é o deputado André Correia, que é um deputado parceiro e amigo de Nova Friburgo, que eu sempre caminhei junto com ele. Então, assim, essa decisão eu vou tomar em conjunto com ele, né? Que não pode ser diferente, né? Mas eu penso em 2026 lançar minha candidatura a deputado, sim, cara. Acho que é o momento e eu vou trabalhar isso daí. Você já tem cacife para isso, né? Tem. E o mandato, você já pegou um caminho. Você hoje tem uma bandeira de direita. Sim. Que eu não sei se você vai continuar com ela. Sim. É uma bandeira perigosa hoje, né? Sim. Porque com esse STF aí... Querem acabar com a gente de qualquer jeito. Falar que é de direito parece que é um palavrão lá no STF. Não consegue conviver com diferença, não. Só tem isso no discurso. Só tem isso no discurso. Isso aí. Então... Se você não pensar igual eles, não falar igual eles, não fizer o que eles fazem, você já não... Aí eles inventam um monte de ista aí para você, de tudo quanto é troço que você imagina. O cara é qualquer troço, é racista, machista, comunista, fascista, não sei o que lá, tudo. Eles inventam um monte de história. Xenófobo. Isso, inventam uma conversada fiada danada. Bem, as urnas, parece que eles deveriam aprender com as urnas, né? Porque as urnas deu um recado muito claro para forte. eles. Eu espero que eles aprendam. Mas eu acho que tem pessoas que têm dificuldade, imunidade cognitiva. Isso eu aprendi com um jornalista que tinha um blog, Luciano Pires. Ele falou que tem pessoas que têm imunidade cognitiva, ou seja, a capacidade de pensar. Então, quando a gente fala que tem imunidade, né, contra vírus, né, que toma vacina, tem gente que tem imunidade para aprender, não consegue aprender. E parece que a imunidade cognitiva habita Brasília. E está na cara para todo mundo ver, Modesto. A eleição municipal de 2024 acabou com a esquerda, massacrou a esquerda, massacrou o PT de forma vergonhosa, pessoal, acabou com esses partidos geral, estou falando a nível de Brasil. Está aí para todo mundo ver. Bem, agora nós só temos 30 segundos para te dar, porque o meu prazo, o Marcolinho já esteve ali, já botou a mão para mim. Eu quero agradecer, Modesto, mais uma vez por poder estar presente aqui, com essa audiência maravilhosa que vocês têm aqui na TV Zoom. Agradecer do fundo do meu coração, primeiro a Deus, a oportunidade que Ele me dá de ir para o 4º mandato, depois a nossa população friburguense, em confiar mais uma vez no vereador Isaac Demani, no nosso trabalho, nas nossas propostas, nas nossas lutas, aí nas bandeiras que nós defendemos, na bandeira dos autistas, cara, nós estamos lutando aí, vamos trazer novidades importantes para os nossos autistas e a gente continuar trabalhando por mais 4 anos, podem ter certeza absoluta. A única coisa que eu prometo é trabalhar muito para honrar cada voto de confiança que eu recebi. Muito obrigado a você e a todos vocês da nossa querida Nova Friburgo. Marcolinho, obrigado aí, tá, Marcolinho?
Você e o Rafael aí. Agradeço a vocês que estão do outro lado da telinha. Se Deus quiser, na próxima semana continuaremos com essa... vamos entrevistar mais um vereador reeleito, tá bom? E vamos ver se convidamos, conseguimos falar com todos, né? Desde que eles estejam interessados. Tá, uma ótima noite para vocês. Tem a promessa também desse mês de dezembro de ter uma conversa com o prefeito também, Johnny Michael, aqui no programa. Vamos ver o que ele projeta para o segundo mandato dele, tá bom? Uma boa noite a todos.